Eu sou Ana Paula Guedes, eu sou empresária, administradora de empresa, pós-graduada em gestão de pessoas. Hoje, sou conselheira do Sicoob, conselheira de administração. Hoje eu tenho uma empresa chamada MEB, onde eu faço consultoria financeira, consultoria de gestão de pessoas, consultoria de RH, toda a parte de intermediação de negócios aqui no Brasil e na China. Já trabalhei em 2 organizações, com 2 multinacionais de telecom, na Claro e na Vivo. Nesse período, eu tive uma história surpreendente. Eu quero contar um pouco da minha história para vocês saberem realmente quem é Ana Paula Guedes. Minha história começa a partir de 11 anos, eu sempre trabalhei, né? Minha mãe, eu sempre estive do meu lado, os meus pais, onde me deram uma infância maravilhosa, uma juventude da qual eu tive bons estudos. Meus pais me proporcionaram uma vida muito boa, mas eu sempre quis fazer a diferença. Desde cedo, sempre com a minha mãe, com meu pai, ajudando. Minha mãe tinha um salão de beleza, onde eu me especializei em química. E eu amava realmente o que eu fazia, né? Eu me especializei, aos 16 anos eu já era gerente de uma empresa de cosméticos. A mamãe tinha um salão, eu trabalhava com ela, já comecei a ganhar dinheiro, né? E aos 18 anos eu abri a minha primeira empresa. Nesse período, eu fiquei muito tempo me especializando em química, em colorimetria, criei vários penteados, criei vários projetos dentro de inovação dentro de um salão de beleza. Fiquei famosa, casei, tive 2 filhos e nesse período o meu marido morava no interior de São Paulo e nós fomos para lá que ele ia dar aula. Nesse período que fui, a primeiro momento era uma nova etapa da minha vida, mas eu tive a oportunidade de mostrar o meu serviço como cabeleireira e nessa pequena cidade de Lins eu fiz carreira. Nesse período eu consegui alavancar uma grande receita através de ser cabeleireira, cidade pequena, alto ticket médio, né, muito alto, e elas gostaram do meu trabalho. E eu comecei a trabalhar incessantemente nas clínicas. As madames, né, ficaram muito minhas amigas. Por que eu fiquei tão famosa rápido? Primeiro, uma indicação da minha mãe, que era cabeleireira daqui, tinha uma cliente que é a irmã dela, nessa cidade, ela me indicou. Ela gostou muito de mim. Hoje ela até minha filha chama ela de vó, e ela gostou do meu trabalho e foi chamando as amigas, né? E aí eu fui agregando, né, relacionamento, expertise na minha área, eu vim de uma cidade grande, enfim, eu construí muita coisa. Mas nesse período eu comecei a sentir algumas tosses, algumas falta de... Tem hora que eu respirava, sentia tipo uma alergia, sabe? Aí eu fui ao médico, ele falou, olha, é melhor você começar a usar aquela máscara, né, de médico, aquela, né, que a gente usou muito na pandemia. E eu falei, eu vou usar. Comecei a usar, mas mesmo assim continuava sentindo, porque automaticamente eu fazia cerca de 10, 12 reflexos por dia. Cada cabelo eu fazia 3 químicas de uma vez. Então isso estava acumulando muito, né, produtos químicos, enfim. Eu comecei a ficar mais com a falta de ar, veio a minha filha, nasceu a minha filha, eu não tive tempo de parar, porque a gente quando é autônomo, né, as pessoas querem a Ana, né, a fama vem das minhas mãos, então não adiantava eu colocar outra pessoa para fazer, tinha que ser a Ana. E aí, aos 15 dias, a minha filha nasceu prematura e eu continuei a trabalhar. Nesse período, o que acontece? Minha filha tinha 1 ano e meio, eu estava fazendo um reflexo na hora e eu senti que meu pulmão fechou. O ar não veio. E aí, nessa época,
Eu ainda era casada e liguei para o meu marido, você tem que me buscar, porque eu estou indo. Eu não sei se eu chego. Porque até então eu já usava aquela máscara de 3 pontos. Você sabe aquela máscara de fazer pintura de carro? Eu já usava essa máscara. Conclusão, fui para o hospital. Chegando lá, eu falei, agora eu fui. Falei para o meu ex-marido, cuida dos nossos filhos, não vou chorar, cuida dos nossos filhos e faça com que eles sejam fortes, corajosos. Enfim, tive uma parada cardíaca, 3 respiratórias. E quando eu senti que eu estava indo, eu pedi a Deus uma chance. Senhor, me deixa ficar mais um pouco. Se eu ficar, eu vou agregar na vida do outro, como sempre quis. Me deixa respirar. Minha filha tem 1 ano e meio, meu outro filho tinha 12 anos. E eu precisava, né? Meu marido professor, e eu precisava fazer a coisa girar. Todos dependiam de mim. E nessa hora, quando eu pedi essa chance para Deus, por isso que eu sou tão fiel a esse Deus, que vocês veem todo dia, Deus me deu o ar. E eu continuei respirando, através de balão de oxigênio, mas eu respirava. O médico chegou e falou, olha, você vai ter que usar um balão de oxigênio, a gente não sabe o tanto de tempo, mas você sobreviveu. Você não pode nunca mais mexer com química, você tem que mudar a sua profissão. E nesse período, todo mundo sabe, por isso que eu digo, a gente precisa ter gestão, organização e investimento, que pode acontecer a qualquer momento alguma coisa na vida da gente. E nesse período, eu comecei a ter que vender minhas coisas, porque se eu não trabalho, eu não tinha dinheiro. E o custo alto dos produtos, dos remédios, do oxigênio, que era uma fortuna até hoje, todo mundo sabe quanto é. Conclusão, eu comecei a ter que vender minha casa, vender tudo que eu tinha na época. Conclusão, eu fiz uma garagem sale. Todas as minhas clientes compraram tudo meu. A última foi às 5h30 da tarde e falou assim, o que sobrou? Sobrou isso aqui tudo. Ela me deu um cheque. Fala quanto é isso aqui tudo. Eu falei, ela me deu um cheque. Isso aqui é seu de presente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é honrar quem tem honra. E nesse momento, eu descobri qual era a minha intenção na vida, né? Evidentemente, eu sou uma empresária, a gente precisa ter condição financeira, mas eu tenho condição financeira hoje e terei muito mais, porque a gente agregando na vida do outro, Deus compensa a gente. E nesse período eu tive que mudar toda a minha história, voltar a fazer vestibular, porque eu tinha especialização em química, eu não podia mais mexer com isso. Então eu fiz a minha especialização, minha graduação como administradora de empresa. Eu não tinha condição, era no Salesiano. Salesiano eu fui ao padre, depois de 6 meses, subindo aquela escada, quem conhece nem sabe a escadaria, o padre falou, olha, você tem que fazer o vestibular, eu não posso fazer nada, mas o senhor me dá um desconto? Se você passar, sim. Ele não acreditou que eu iria passar. E com a força do nosso pensamento, do nosso esforço, a gente consegue tudo aquilo que a gente deseja. Eu passei em 9º lugar. E eu vendi bolo. Por isso que eu amo fazer comida. Eu vendi bolo, pão de queijo, brigadeiro, sanduíche natural, sou craque, para pagar minha mensalidade da faculdade. Me formei, me pós-graduei, já fui candidata a deputada e hoje eu sou uma empresária de grande sucesso. Por isso que eu estou aqui para falar quem é verdadeira Ana Paula Guedes. Ana Paula Guedes é uma mulher guerreira que veio para agregar na vida do outro e fazer com que você saia dessa zona de conforto e cresça, porque a gente pode
o que a gente quer. A gente faz aquilo que a gente deseja. E se você quer realmente mudar a tua história, veja a dor da minha história, para que a minha dor seja a sua bênção. Vamos juntos fazer acontecer. O MEB é uma grande operação. Hoje o MEB tem várias grandes empresas. A gente presta serviço para vários sindicatos, várias entidades, vários empresários. Hoje eu tenho uma parceria junto à China, né? Um parceiro na China, onde vamos 2 vezes ao ano levar os empresários, fazer negócios, intermediar os processos. Nesses últimos 4 anos eu me especializei em consultoria na área sindical, onde eu acho que a gente precisa ter várias mudanças, e isso cresceu. O MEB hoje é uma potência e precisa de estar ao seu lado, para o que der e vier. Eu comecei do zero, de uma doença que eu pensei que ia embora. Mas você, às vezes, está aí do outro lado e não precisa passar por que eu passei. Mas acredite, você tem a capacidade de ser aquilo que você deseja. Estude, se esforce, o trabalho edifica o homem. E eu sempre tenho os meus 4 pilares, que são fé, foco, garra e determinação. Seja honesto com você mesmo, para que todos vejam o quanto você é importante para a humanidade. Eu sou Ana Paula Guedes, à sua disposição.